Paz do Senhor, meus irmãos. Quero deixar uma rápida reflexão da palavra de Deus aqui para nós. 1 João capítulo 4, versículo 11 diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Meus irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, hoje temos muito conhecimento, muito autoajuda, muitas faculdades teológicas, muitos doutores em teologia, PhDs. Isto é maravilhoso e é extremamente importante nos dias de hoje. Mas vai uma reflexão para nós. Está faltando amor, amor verdadeiro, amor sincero, amor sem esperar nada em troca, amor que não se corrompe, amor que nos constrange. Está faltando amor nos relacionamentos, amor nas amizades, amor nos casais, amor na igreja. Mas o mandamento é: se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Você tem de fato amado a Deus acima de tudo? Você tem de fato amado os seus irmãos como a ti mesmo? Eu quero só deixar esta rápida reflexão antes de dormir. Nosso dever, um dos deveres do cristão, do servo de Deus, daquele que busca a Deus, é amar. Um evangelho sem amor não é um evangelho verdadeiro. Um evangelho sem amor é hipocrisia, é falsidade. Não podemos amar de palavras. Jesus diz para orar para os inimigos, virar a outra face, amar os inimigos. Isso é coisa só para crente cheio do Espírito Santo. Então eu quero enumerar apenas 7 coisas que é dever do cristão. Primeiro é amar. Ore a Deus para você voltar a amar. Amar a igreja, amar o trabalho do Senhor, amar a evangelização, amar a pregação, amar a palavra, amar colocar os joelhos na presença de Deus e orar. Volte a ter desejo de amar as missões, amar a casa de Deus a ponto de cuidar e de zelar dela. Nosso dever é amar. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Segunda coisa que é nosso dever como cristão, orar sempre. A Bíblia fala da parábola do juiz iníquo. A Bíblia fala da mulher que orou incessantemente e a sua oração foi respondida. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi movida e trago resposta de Deus por causa da sua insistência aqui, ó. A Bíblia fala para nós, no livro de Lucas, capítulo 18, e o versículo 1, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É a parábola do juiz iníquo, que a mulher foi orando, insistindo, buscando, orando, até que o juiz resolveu a sua causa. Então é dever orar sempre.
orar por nós, orar por nossa casa, nossa família, orar pelo Brasil, orar pela igreja, orar pelos que estão em eminência, em excelência, orar para os hospitais, orar para os inimigos, amigos, orar. Oração é a chave da vitória, é o meio ao qual Deus estabeleceu para que tocássemos o céu. Então, volte a viver uma vida de oração e você voltará a viver uma vida vitoriosa. Outra coisa, terceira coisa, que é nosso dever como cristãos, servir uns aos outros. Nós não podemos ser egoístas, egocêntricos, exclusivistas, precisamos servir uns aos outros. Meu irmão, pratica a arte de servir, pratica a arte de ajudar alguém, pratica a arte de estender o ombro para alguém, de colocar a sua vida para ajudar alguém. Nós precisamos ajudar, nós precisamos servir uns aos outros. João capítulo 13 e o versículo 14 diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Meu irmão, sirva, seja um servo de Deus, de verdade, sirva a Deus, sirva a sua obra, sirva a igreja, sirva o seu próximo. É nosso dever como cristão servir, seremos servos eternamente. Outro dever, Romanos capítulo 15, versículo 1, fala que nós devemos suportar uns aos outros. Suporte o seu irmão difícil, suporte aquela irmã que também não é fácil, suporte aquele homem, suporta seu pastor, suporta o seu presbítero, evangelista, diácono da sua igreja. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. É tempo de suportarmos uns aos outros. Ninguém é perfeito. Eu tenho coisas positivas e negativas em minha vida, em minha caminhada. Você também tem pontos positivos e pontos negativos. Da mesma forma que você precisa suportar alguém, alguém precisa suportar você também. Então, suporta uns aos outros. Nosso dever como cristão é suportar os mais fracos, suportar aqueles que nos perseguem, nos criticam, falam mal de nós. Outra coisa que é nosso dever, dar nossa vida pelos irmãos. A Bíblia diz aqui, 1 João capítulo 3 e o versículo 16, olha o que diz a Bíblia: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. É nosso dever dar nossa vida pelos irmãos, é nosso dever doar, dar a nossa vida por aqueles que estão no vale da sombra da morte, na hipocrisia, na falsidade, no engano. Nós precisamos dar a nossa vida, orar por eles, jejuar por eles, clamar por eles, ter paciência com eles, para que eles possam chegar à maturidade. Outra coisa que é dever do cristão, amar uns aos outros, foi o que nós acabamos de ler. Andar como o Senhor andou. Precisamos andar como o Senhor nosso Deus andou. 1 João capítulo 2 e o versículo 6, olha o que diz a Santa Bíblia: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como Cristo andou. Então é nosso dever andar como o Senhor andou. Como o Senhor andou? Fazendo bem, curando, salvando, libertando, batizando.
Como o Senhor andou? Andou em verdade, em sinceridade, em retidão, em integridade, andou em amor, andou em verdade. Você precisa andar em verdade, em temor, em integridade, em sinceridade. E para encerrar essa palavra, nosso dever é obedecer sempre o nosso Deus. Nosso dever é obedecer sempre ao nosso Deus. Atos capítulo 5 e o versículo de número 9 diz assim a palavra de Deus: tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles também te levarão. Ou seja, não obedeceram, não esperaram, não confiaram no Senhor nosso Deus e pagaram um alto preço. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos obedecer o nosso Deus em tudo. Precisamos obedecer em toda a nossa maneira de viver. Precisamos obedecer de manhã, de tarde, à noite. Precisamos obedecer o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então nós precisamos obedecer sempre a Deus. É Atos 5:29. Eu li errado o versículo. É Atos 5:29. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu irmão, minha irmã, que você continue obedecendo a Deus 100%, ainda que te custe a sua vida. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Para o desobediente todas as portas se fecham, mas para o obediente todas as portas se abrem. É nosso dever fazer tudo isso. Deus te abençoe e que você faça mesmo em nome de Jesus.